Graça e paz a todos os irmãos do canal A Voz que Clama do Deserto. Uma boa noite a todos. E amados, eu estou aqui com a palavra de Deus já aberta no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. E eu gostaria de meditar com vocês esta palavra poderosa. Está dizendo assim: conjuro-te por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora do tempo, redágua, repreendes, exortas, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Amados, nós vemos aqui o apóstolo Paulo passando as instruções para o teu filho na fé, chamado Timóteo. E nós vemos o apóstolo Paulo ensinando, instruindo aquele jovem, e já meio que profetizando para os dias de hoje, o que ia estar acontecendo nos dias de hoje. O povo ia querer doutores que falariam aquilo que eles queriam ouvir, que eles quisessem ouvir. E nós vemos nos dias de hoje isso já está acontecendo, amados irmãos. Muitas pessoas estão indo atrás de igreja, a qual fala aquilo que ela quer ouvir, que o seu ego quer escutar, que o seu ouvido quer escutar, o que o seu coração quer escutar. Nós vemos pessoas que vão atrás de igreja quando uma está fechada, quando uma prega duro demais, ela sai daquele determinado ministério e vai para outro, porque aquele determinado ministério pegou muito no pé, está pregando muita doutrina, então a pessoa sai e vai para outro. Então nós estamos vivendo, amados, essa profecia do apóstolo Paulo, que nos últimos tempos não sofreria a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoaria para si doutores conforme a sua própria concupiscência, ou seja, conforme os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências. E aqui no finalzinho o apóstolo dizendo a Timóteo: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. Amados, nós estamos vivendo os derradeiros dias, os últimos dias da igreja nessa terra. A igreja, ela sofreu muito ataque no que diz relação à doutrina, à palavra, mudou muito a igreja. E nós sentimos nos dias de hoje, a gente vê nos dias de hoje que a igreja está perdendo a autoridade. Cada dia que passa a igreja perde a autoridade dela, a autenticidade na terra. Mas tem alguns remanescentes? Tem, pastor. Existe algumas que salva, que não se inclui nesse quadro? Tem. Mas a maioria das grandes igrejas está perdendo a sua autenticidade, a sua autoridade, a sua doutrina, a sã doutrina, e está caminhando para um caminho de degradação da palavra e para um caminho que se chama pecado. E o diabo está, adorando isso. Amados, eu quero listar aqui para os irmãos 7 sinais em que a sua igreja está perdendo o seu valor. 7 sinais que a sua igreja está perdendo a autoridade.
7 sinais que você deve mudar da sua igreja. E eu já vou começar com o primeiro. Primeiro, os membros não obedecem os seus pastores. O primeiro sinal que a sua igreja está perdendo a autoridade na terra é que a membresia daquela determinada igreja já não querem obedecer mais os seus pastores. E eles têm aquilo na mente que o pastor dele é Jesus, que ele só serve a Cristo, que o verdadeiro pastor é Cristo, mas eles se esquecem que o próprio Jesus Cristo deixou na terra pastores, a qual nós temos que ser sujeito à autoridade desse pastor aqui na terra. Então, amados irmãos, o primeiro sinal que a sua igreja está perdendo o seu valor, está perdendo a sua autoridade, é quando aquela membresia já não querem obedecer ao seu pastor. Segundo, querem serem membros, quer ser membros, mas não querem compromisso. O segundo sinal é quando a membresia daquela determinada igreja, eles até vão na igreja, mas não querem compromisso, não quer evangelizar, não quer passar um pano no salão, não quer limpar o altar, não quer ajudar o seu pastor, não quer ajudar a sua pastora, não quer compromisso nenhum, não quer ajudar no batismo, não querem compromisso, querem as benécias do reino, querem as bênçãos de Deus, mas não quer o abençoador e o elo que leva a esse abençoador, que é o compromisso, é a aliança. Eles não querem. O terceiro sinal, não querem devolver o dízimo, e quando devolvem, querem opinar a respeito do dízimo. É verdade, amados. O terceiro sinal é quando aquele membro, ele devolve aquela certa quantidade, aquele certo valor, mas ele dá ordem ao seu pastor: não, eu quero que você pinta ali, eu quero que você compre aquilo ali, eu quero que você compra isso, faz isso. Quando a própria palavra diz que quem administra o tesouro, né, a casa do tesouro, é o sacerdote. O membro fiel, ele não tem este direito de opinar. O direito dele é devolver aquele dízimo a qual Deus entregou para ele. Ele tem que devolver para Deus, ele tem que fazer a parte dele e não opinar no que vai ser feito o dízimo, porque ele não é sacerdote. O sacerdote é aquele que administra a casa do tesouro. Quarto sinal, só vem na igreja quando tem um pregador de fora. Aquela pessoa só vem na igreja quando tem um pregador de fora, né? Isso é muito sério, né, irmão? Aquela pessoa só vai na igreja, de repente fica até um mês sem vir na igreja, e quando tem um pregador novo, um pregador que vem lá do arco da véia, lá na onde o Judas perdeu a bota, com a botina, com a meia, aí ele aparece, do nada ele aparece: ô, fulano de tal está lá no fundinho lá, né? E o quinto sinal, gente, não querem viver a doutrina, não quer pagar o preço na doutrina, né? Já não querem viver a doutrina, quer ser membro de uma igreja, quer participar da Santa Ceia, mas não querem fazer parte da doutrina bíblica e até mesmo do regulamento interno da igreja. Isso é importante também. O sexto sinal, são presunçosos, orgulhosos e arrogantes, né? Aquele membro que se torna presunçoso, arrogantes, orgulhosos, não gosta de ser incomodado, não gosta de fazer favores, não gosta de ajudar o próximo, não gosta
de nada, são orgulhosos, presunçosos. Esse é o sexto sinal que a sua igreja está perdendo a autoridade e que esta obra não está indo para frente. O sétimo sinal: não oram mais que 15 minutos. O sétimo sinal, eles não oram mais que 15 minutos. Às vezes a oração começa e eles não suportam, eles não conseguem, eles não têm força de orar. São membros fracos, enfraquecidos, que não têm força de orar mais que 15 minutos. Oitavo, não se santifica. Nós sabemos, amados, que a santificação ela é de vital importância para um ministério. A palavra de Deus, ela diz assim: sede santos, porque eu também sou santo. Então a igreja tem que santificar. O servo de Deus tem que se santificar. Nós temos que santificar. Nós temos que viver na santificação. E quando aquela igreja não tem santificação, é uma igreja parada, é uma igreja que não vai para frente, é uma igreja estática, que não prospera, que não tem sucesso, que não tem vitória, que não vence Satanás, que não vence as hostes do inferno. Então, tem que ter a santificação. Uma igreja sem santificação é uma igreja sem identificação. Então, amados, nós estamos vivendo os últimos dias, onde a igreja está perdendo a cada dia que passa a sua autenticidade, a igreja está perdendo a sua autoridade, a igreja pouco a pouco está se degenerando, está perdendo a santificação, a oração, o jejum, e isso tem que ser mudado. A igreja precisa urgentemente de um avivamento. O que é avivamento, irmão? Avivamento é dar pulo, é dar saltos, é rodopiar? Não. O avivamento é quando a gente se reúne para se humilhar perante Deus, para chorar, para clamar. E Deus olha aquela humilhação, Deus olha aquele choro, aquela lástima, aquele clamor que você faz a Deus, e Deus volta o rosto para o seu povo, né? E ali Ele perdoa e sara a terra e levanta aquele povo e põe para caminhar novamente nos estreitos caminhos do Senhor. Então, amados irmãos, é lamentável. Temos que fazer alguma coisa, temos que ir para o arrependimento, para o avivamento, o quanto antes, porque o Senhor está às portas, o arrebatamento já está aí. Que Deus abençoe, vou encerrar por aí, uma outra oportunidade nós voltamos. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor.